igreja. O Senhor me chamou para fazer sua obra. O Senhor me chamou para viver os milagres. O Senhor me chamou para sua obra cumprir. O Senhor me chamou e eu disse: eis-me aqui, e por isso não vou desistir. O Senhor me chamou para fazer sua vontade. O Senhor me chamou para viver a realidade. O Senhor me chamou e eu disse: eis-me aqui, e por isso não vou desistir. Não me importa a dor que eu venha sentir, nem também as provações que tentam me ferir, mas eu digo que eu não vou desistir. Não importa as dores que eu sinto na terra, mas eu sei que o Senhor faz-me vencer toda guerra, e eu sei que Ele sempre estará aqui, e por isso eu não vou desistir. E por isso eu não vou desistir. Jamais desista do Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Rei da Glória. Meu Deus do céu, como é bom adorar a Deus, viu, igreja? Como é maravilhoso, viu? Aleluia. Eu glorifico a Deus pelas vezes em que Ele me alegra com seus louvores. Glorifico a Deus porque é uma guerra muito travada muitas vezes, e a gente não costuma, queridos, jamais, porque o servo de Deus, irmão, ele tem que andar oricantaramaché de cabeça erguida em todo tempo, né? Então muitas lutas que nós passamos, às vezes no trabalho, às vezes em muitos lugares, a gente consegue vencer elas no Senhor. Lamacheia. Por isso Deus me dá louvor, que no meio da guerra Deus dá aquela letra ali para eu guerrear, sabe? E então isso é muito bom, você adorar a Deus em meio à guerra. Muito bom você aprender do Senhor, não desistir, não parar jamais, você continuar seguindo em frente, porque é muito breve a nossa vida aqui, queridos. Nesse salmo aqui, nós vamos aqui aprender uma mensagem que Deus me deu antigamente, pastor, futuro pastor, em nome de Jesus, que me trouxe assim aos meus olhos, querido, como nós temos errado por não observar o que Deus nos ensina na sua palavra. Porque se nós, irmãos, procurássemos seguir como nós seguimos muitas vezes aos conselhos de quem nem serve a Deus, muitas vezes as pessoas, elas nos aconselham em certas áreas, às vezes no trabalho, um ensino de uma tarefa, e você dá tanta atenção que você se torna tão bom quanto aquela pessoa que é teu líder, e você pode inclusive substituir aquele líder se ele não estiver na área de trabalho, porque nós temos essa capacidade de aprender com as pessoas. O Ramacheia, nós temos isso quando nós temos a nossa infância e os nossos pais nos ensinam, a gente aprende. Ramacheia. Só que a dificuldade é muito grande em se aprender aquilo que vai nos levar para a glória. Aprender um conselho
Lamachea, é mais difícil do que aprender o conselho de Deus, do que seguir. Às vezes você pode ver, para educar uma criança hoje em dia, está muito difícil. Está muito difícil você trazer, eu acho que é quase impossível você ver ainda uma criação, não é? Em um lugar como esse, num país como esse, onde você consegue deixar o teu filho como aquele de antigamente. Entendeu? Aquele que fala Senhor, Senhora, aquele que chega nas pessoas e tem educação. Quando alguém está falando, não entra no meio, é difícil. Aí você vê as espoletas que nós temos das criancinhas, né? Quando você vê, não tem jeito. Por quê? Porque o mundo já está nessa condição. E para você criar uma criança como antigamente, se torna quase impossível. Você tem que simplesmente estar numa redoma, ou numa cidade padrão, ou num país padrão, certo? Onde a lei lá é rígida, entendeu? Mas em lugares como esse, é muito difícil. Então glorifica a Deus os pais que ainda conseguem fazer homens, futuros homens, que estão conseguindo fazer futuros homens de verdade, de honra, de caráter, porque está difícil, está muito difícil. Antigamente os pais tinham essa oportunidade. Tinham por quê? Porque o medo era maior, o temor era maior, até mesmo da polícia, não era? A gente era parado pela polícia, a gente respeitava, não se via briga com policiais. Eles davam aquela geral com educação, a gente parava, ficava no paredão, todo mundo era liberado. Começava por ali o respeito, que não existe mais nos dias de hoje, infelizmente. E eu trazendo para essa palavra aqui, queridos, conforme Deus passou aqui, se nós tivéssemos esse compromisso, porque para você aprender, as pessoas aí fora, para ela aprender assim, algo que não leva a nada, algo que é terrível, por exemplo, para você viciar um jovem, é muito fácil. Para ele entrar numas drogas, para uma jovem entrar na prostituição, para uma jovem entrar em lugares terríveis, é muito mais fácil. As pessoas se chamam 2 vezes, na terceira o jovem já está lá caído. Por quê? Porque esse mundo jaz o maligno, e é o que tem para oferecer para nós, é esse mundo. E não é só jovem, você vê que uma pessoa de Lamachea, elas conseguem, com aquilo que é mal, lançar nas outras com maior facilidade. Agora, para fazer o bem, para dar um conselho, para tirar, como ele falou aqui, viu quantas vidas nós fomos ontem ali, vidas destruídas, que precisam de um encontro, que precisam entender esta palavra e procurar viver, que precisa a oportunidade tem, mas não tem a visão para chegar até a oportunidade. A Lamachea, o tesouro está na sua frente, mas a cegueira e a muralha espiritual impede que aquela pessoa veja esse tesouro, consuma desse tesouro, viva com esse tesouro e seja o que a Bíblia diz que nós somos: servos de Deus, filhos de Deus. E para isso, querido, esse salmista aqui, Moisés, ele vai escrever aqui algo tremendo, que ele vai trazer aqui no versículo 13. Ele fala assim: Senhor, volta-te para nós. Ele pede para Deus uma oportunidade, para que Deus dê mais atenção, para que eles possam agora então procurar fazer e ver o que Deus quer que eles façam. Porque o mais importante na vida do ser humano é saber para que foi chamado. Porque quando eu não sei para que eu fui chamado, então eu fico perdido, eu fico rodando, mudando de um para o outro, e fica um negócio, eu não me encontro em lugar nenhum, principalmente na obra de Deus, quando eu não sei o meu chamado. Isso é pregação antiga, né? Que a pessoa que é chamada para cantar, ela quer pregar, né? E outro que é chamado para pregar, ela quer cantar e não tem voz, e aí vai. Isso é jargão antigo, mas nada Lamachea do que foi falado no passado, sabe? A gente tem que tirar esse proveito cada vez mais. E Moisés aqui, ele escreve: ensina, ó Senhor, volta-te para nós, Senhor, até quando? Aparte para com os teus servos, e farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Moisés está dizendo assim: Senhor, que as minhas noites, Pai, elas estejam seguras em Ti, que o meu sono seja velado pelo Teu Espírito,
e que eu consiga ser fortalecido nas madrugadas, sim, Pai, buscando não somente Tua presença, mas acordando para o novo dia, sabendo que o Senhor está me vendo, e que o Senhor mais uma vez vai tomar pela minha mão e vai dizer: filho, mais um dia eu vou estar contigo, mais um dia eu vou te fazer vencer, porque eu te chamei para isso. Eu te chamei para isso. Eu tirei você do pecado para que você tenha uma noite de paz, uma madrugada de oração quando eu te chamar, e começar o dia sabendo que a noite não foi pesada para você. Como o salmista vai dizer no 127, não é? Que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas, escuta só, aos seus Deus dá o quê? O sono perfeito. A quem serve a Deus tem um sono perfeito. A gente tem noites, com certeza, nas provações que são terríveis, mas Deus está conosco. A gente não fica naquela provação. E aqui Moisés, ele está trazendo algo, e ele diz aqui, irmãos, ele vai dizer o seguinte, ó, que é algo interessante, ó: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos que vimos o mal. Olha o que Moisés está pedindo para Deus. É coisa assim que é difícil, mas quando Deus ele atenta para esse tipo de clamor, pastor, para nós é melhor suportar a provação. Moisés, ele vai dizer assim: Senhor, alegra-me pelos dias em que nos afligiste. Ou seja, Pai, nas minhas provações vindas à tua parte, eu quero me alegrar. Eu quero me alegrar na minha provação, papai, porque eu estou aprendendo nela que o Senhor está me provando para quê? Para que no final eu possa ser aprovado. Mas se eu desistir na provação, eu não vou herdar o céu. Se eu ficar parado porque estou em provação, eu não vou mais te buscar, eu não vou mais te adorar, eu não vou mais fazer nada pela tua obra. Então Moisés, ele tem aqui uma forma de pedir para Deus alegrar ele. Para quê? Porque, irmãos, por mais que você esteja em provação, se você é um crente que Deus alegra, você vai cantar na prova, você vai orar na prova, você vai vir para a igreja na provação, você vai dar glória, você não vai faltar num trabalho porque está com mimimi, porque está com provação, você vai estar na casa do rei em todo o tempo. Por quê? Porque Deus está te alegrando. É isso que nós temos que pedir. Isso aqui é um canto para nós vivermos, para nós clamamos: Senhor, me alegra, Pai, quando eu estiver em provação, papai, porque aí eu vou vencer a provação de cabeça erguida, porque a provação abate, irmão. A provação tira pessoas da igreja. A provação, irmão, acaba com a vida espiritual daquele que não busca em Deus passar pela provação. Principalmente quando Deus tem um chamado específico, aí que a pessoa vai ser provada mais ainda. Você já imaginou, irmãos, se Jó desistisse porque estava sendo provado? Se Paulo desistisse porque tinha ali feito uma obra de libertação com aquela jovem lá e foi preso, arrebentado, machucado? Quantas vezes Paulo não foi preso? Olha Pedro, viu seu próprio companheiro ser morto, e sabendo que o próximo seria ele andava com Tiago, e de repente Tiago, agora Herodes manda decepar Tiago porque queria só para fazer mal, e agora viu que o povo se alegrou com aquela morte, já queria também matar Pedro. Provações, mas eu tenho certeza que Pedro estava alegre naquele momento. Pedro estava dormindo na prisão, ele sabia que a ordem já tinha sido decretada, ele poderia ser o próximo, mas ele estava na câmara da morte praticamente, né? Mas ele sabia em que ele cria, ou seja, ele sabia que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o salmista vai dizer, porque a alegria do Senhor que é a nossa força. Se eu não me alegrar, irmão, em Deus, na primeira provação, eu vou fracassar. É por isso que muitos olham para trás e não ficam no Evangelho, porque as provações tiram elas. Por quê? Porque não buscam essa raiz em Deus. É como o Provérbio 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Se eu me mostrar
Halamacheia, para baixo da minha aprovação, além, irmãos, de eu ficar, sabe, com cara de coitado na frente das pessoas na igreja, que é muito triste isso. Todo profeta vai onde? Na cara da pessoa que está quase chorando. Meu Deus do céu, porque já sabe que a pessoa tem cara de chorar, vai direto no problema dela, porque está em provação. Nós passamos por muitas provações, mas é importante você pedir para Deus: alegra-nos nos dias em que nos afligisse, ou seja, olha aí, Halamaché, e pelos anos em que vimos o que? O mal, em que o mal sobreveio sobre Israel, e veio para arrebentar mesmo, veio para, sabe, para machucar, para tirar os filhos, para destruir a terra, como nos tempos de Gideão. Plantava, vinha lá, não era? E os midianitas, e pegava tudo que eles, imagina, ali era mal, irmão. Mas se Gideão não estava, Gideão estava feliz, ele estava no cantinho dele lá, ó, porque ele sabia viver isso aqui, ele entendia isso, Halamaché. E Deus procurou quem? Procurou Gideão, Halamaché. Deus não procura aquele que fica na provação, murmurando, reclamando, e ainda mais não se levanta para ir para a guerra. Fica ali, aqui Deus me quer assim mesmo, então vou ficar por aqui mesmo, arrebentado, sentadinho aqui, tá bom do meu jeito, deixa assim, quando essa prova passar, eu adoro a Deus. Não, você não é o paralítico daqui, do tanque Betesda, que ele estava ali porque ninguém ajudava ele, e ele não conhecia a palavra, a Ramacé. Talvez se ele conhecesse, já teria sido curado muito antes, não é? Mas não conhecia a palavra de Deus, mas sabia que ali havia um anjo que poderia mudar a história dele. Mas como ia até o anjo? Lamanto cantar Ramacé. Eram dias de lutas, como eu e você temos. Eu passei isso aí no hospital, e para a glória de Deus, eu nunca chorei no hospital revoltado com alguma coisa, nunca. E quando eu cheguei em casa também, mesmo arrebentado, tudo quebrado, as pessoas iam em casa lá, e elas saíam dizendo para mim: mas nós chegamos aqui para consolar você, e saímos consolados. Era o contrário. As pessoas saíam de lá, mas era eu falando de Jesus para ela, eu falando do milagre que Deus fez, não para poder passar a mão: meu irmão, isso vai passar, essa prova vai passar. Não, nunca deixei isso acontecer comigo. Sempre levantei a cabeça, segui em frente, choro escondido muitas vezes, mas é eu e Deus. Aí Deus enxuga minhas lágrimas, me dá um louvor sobre aquela provação, e eu vou cantar o louvor, e está tudo certo, e eu não paro. Não importa o que aconteça, eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei e vejo Ele trabalhando na minha vida, e temos muitas áreas ainda para mudar, para sermos libertos, para sermos cuidados, tratados. E aqui, queridos, ele fala bem assim, olha que coisa interessante, ó. Algo que eu falei para vocês no começo aqui, ó. Versículo 16, irmão. Isso é um pedido que tem que ser de todo crente, irmão. Apareça a tua obra aos teus servos, Halamacheia, e a sua glória sobre seus filhos. Segundo o papai está me explicando aqui, ele está dizendo assim: filho, é preciso que a igreja, ela peça para que eu mostre a obra que ela vai fazer. Ricalamacheia. Vê que a pastora sempre fala aqui, né? Que um dia ela estava lá no nosso primeiro ministério, e quando ela teve um sonho profético, onde o anjo dizia: tu é assistente social. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava mostrando que a obra que era para nós fazermos. É isso, olha aqui, ó. Deus fez com que aparecesse a obra desse ministério, da vida dela. Então o que acontece, ó? Ele fala bem assim, ó: apareça a tua obra, o que eu tenho que fazer como um evangélico, como cristão, como um pastor, como ovelha, não importa como, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me faça ver a tua obra, Ramacheia. Porque quando acontece isso, aí eu não sou mais um perdido dentro da igreja, eu sou alguém que tem um cargo e que vou fazer porque Deus me deu, designou para aquilo. Então vou ter facilidade, irmãos, Halamacheia, em fazer aquela tarefa. Por quê? Porque eu vou estar vendo o que Deus está mostrando. Então Deus vai me dar as regras, vai me dar tudo certinho, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer conforme Deus está designando. Por quê? Porque Ele apareceu para mim o que Ele
queria que eu fizesse. Oricantaramacheia. É muito importante nós atentarmos para essa palavra, igreja. Você vai para a palavra do Senhor, Remacheia, você vê que os profetas, eles tinham de Deus a aparição do que eles iam fazer. Deus falava, Ramacheia: olha, Elias, o rio secou, mas vai, porque tem uma viúva que vai te sustentar. E a viúva não sustentou. Elias, tranquilo, sustentou, irmãos. Uricalamacheia. Até Jesus, quando deu a ordem para os discípulos: olha, vocês vão lá, porque vai ter um homem lá, chama o homem lá, vai ter um jumentinho, pega o jumentinho, ele não vai negar, diga que eu pedi. E tudo Deus faz com que a gente veja o que Ele quer que façamos. Gideão foi a mesma coisa também, pediu sinal para Deus, Deus não deu sinal, não apareceu. Ou Gideão foi por acaso: eu vou nessa batalha, inventou a história. Não, foi Deus que falou: tu vai com 300. Deus fez aparecer: ó, vou te mostrar quem vai contigo, vou te mostrar quem é quem, vou te mostrar quem tu pode contar. E Gideão viu um por um, mas Deus mostrou. Irmão, até para você ver aquela noiva lá de Isaac, não é? O que aconteceu? O servo de Abraão foi buscar lá, mas ele, o próprio servo, falou assim: Senhor, me dá um sinal, se a jovem der água para mim, para os meus animais, essa é a mulher do meu Senhor que eu vou ter indo buscar. E quando chegou lá, o que aconteceu? Rebeca foi lá e deu água para ele, deu água para os animais dele. Aí ele falou assim para ela: olha, eu venho aqui. Perguntou quem era o parente, ela falou que era parente de Labão lá. Então é parente de Abraão. Deu tudo certo aquele casamento, mas Deus foi mostrando. Olha a obra dos 3 reis magos do Oriente. Que era sinal para eles adorar a Deus? Não era a estrela? E eles deixaram de olhar para a estrela? Não, eles foram seguindo a estrela do Oriente. Eles foram seguindo até chegar na manjedoura, onde o pequeno menino estava aguardando ali. Por quê? Porque eles sabiam que precisavam ser guiados por Deus. E se Deus não mostrar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito, tudo errado, e não vai dar certo. Aí por isso que está cheio de crente que até hoje não encontrou ainda o caminho para fazer, não encontrou uma tarefa que ele tem que fazer. Ele vai ficar a vida inteira sem fazer nada, só escolhendo, e quando chega no final, naquele grande dia, ó, as mãos vazias. E aí? Não apresentai-vos diante do Pai de mãos vazias. Naquele grande dia, o Senhor vai requerer de mim e de você a obra que Ele pediu para fazer. Se você não está vendo, é porque você não está pedindo para Deus mostrar para você, porque Ele tem prazer em mostrar o que temos que fazer. E muitas vezes Ele mostra e nós fazemos o contrário. Isso que é triste. Ele mostra, às vezes, para você ajudar alguém e você não ajuda, você deixa lá, e você lá na frente vai sentir o drama, porque Deus vai mostrar, alguém vai ajudar e você vai ver: puxa vida, realmente era aquilo que eu tenho que ter feito e não fiz. Aí alguém vai lá e faz, porque Deus não desampara ninguém. Você não vai, tem outro para ir. A obra não para se você não tiver a Lamachia fazendo. Mas é importante você saber disso. Aí, queridos, ele vem aqui para encerrar e diz bem assim, ó: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Olha que coisa linda, irmãos. E seja sobre nós a graça. Porque se nós não tivermos, irmão, essa capacidade que vem de Deus para executar o chamado, você não consegue fazer nada. Ramacheia, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer. Mas Deus, Ele derrama graça. Você já viu que muitas vezes você está tão cansado que você faz a obra pela graça? Você fala assim: nossa, hoje eu estou pela graça. O cansaço está tão grande. É isso que Moisés está dizendo, não é? Porque não importa de que forma, mas faça. Mas não murmurando, irmão. Faça cansado, faça se arrastando mesmo, mas faça a obra de Deus. Porque a melhor coisa que tem é fazer a obra de Deus. Porque agora eu estava arrebentado de cansado, não é? Mas eu saí daqui da igreja, era 6h10, para deixar ela limpinha assim, que estava muita sujeira de ontem, né? Que a varoa tá um pouco enferma, nem conseguiu descer.
Aí eu falei, não, então eu vou lá e faço. Então eu tive que limpar tudo, mas Deus deu graça. Eu limpei um pouco, aí fui lá almoçar, aí quase que eu capotei no sofá, e aí acordei e falei assim, eu preciso dar graça agora, porque daqui a pouco tem um culto, eu preciso fazer. E aí Deus renova, Deus dá força, entendeu? Aí foi que o varão chegou aqui, era 6h15, não tinha nem aberto a igreja ainda, que eu estava me trocando lá em cima, entendeu? Mas deu tudo certo para a glória de Deus, né, pastor? E Deus, Ele faz isso, Ele te renova, Ele te dá graça, Halamacheia, para você passar pela aprovação e fazer a obra dele conforme Ele quer que você faça. E aqui, querido, quando Ele fala assim, ó, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, aí Ele fala algo tremendo, ó, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aí vem a questão de agora, uma vez que eu vejo o que Deus pediu para eu fazer, o que Ele ordenou, aí eu vou efetuar aquilo lá, vou fazer real o que Ele quer que eu faça, vou obedecer, colocar em prática e fazer. E quando eu fizer o que Ele me ordenou, aí eu preciso clamar a Ele. Para quê? Para que Ele venha confirmar o que as minhas mãos fizeram. Primeiro, Ele me mostra o que eu tenho que fazer, eu pedindo, aí eu vou fazer. E quando eu estiver fazendo, eu preciso que Ele confirme, porque se Ele não confirmar, é porque eu não fiz do jeito dele. Eu acabei olhando para a esquerda ou para a direita e fiz do meu jeito, e do meu jeito não funciona, tem que ser do jeito dele para que tudo dê certo. Aí Moisés fala assim, Senhor, eu vou libertar o povo, mas me dá as estratégias. E Deus deu. As 10 pragas estavam lá, foi Deus que deu, não foi Moisés, mas o povo teve que ver Deus agindo. Ramacheia, o mar estava lá, fechado, mas Moisés, com certeza, Senhor, precisa confirmar se era realmente a obra que eu tinha que fazer, era libertar o povo. E Deus confirma para Moisés, toca nas águas, que você vai libertar o povo. O mar se abre, o povo passa, Israel passa, você vê lá, os egípcios morrem todos, os inimigos, mas Deus fez o quê? Confirmou cada obra que Moisés intentou fazer, irmãos. Até no momento em que Moisés era para falar, olha como são as coisas. Chegou um momento que o povo queria água, mas Moisés, Deus falou assim, Moisés, fala a rocha. Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Está vendo que tem hora que Deus mostra o que eu tenho que fazer, mas eu faço do meu jeito? Porque eu escuto o povo, eu escuto a esquerda, escuto a direita. E o que Deus falou com ele? Moisés, porque tu bateu na rocha e não falou a rocha, tu vai olhar a terra lá de cima, mas não vai herdar. Moisés ia entrar na terra, mas por quê? Porque ele sabia o que devia fazer. Deus mostrou a obra para ele, Halamacheia. Ele pede confirmação e Deus fala, só falar com a rocha. Fala com a rocha. Ele pega a varinha e bate na rocha, a água sai do mesmo jeito. Se ele falasse, ia sair mas batendo saiu, porque Deus não volta para trás a promessa dele. Deus falou, vai acontecer. Agora depende do jeito que vai acontecer. Se a forma que eu fiz acontecer, obedecendo, foi do meu jeito. Moisés não obedeceu naquele momento, ele bateu na rocha. Então por isso, Ramacheia, que Deus nessa noite está dizendo assim, filhos, vocês têm todo o direito de me pedirem o que quer que eu quero que vocês façam. E uma vez eu mostrando, vocês têm também todo o direito de pedir confirmação para mim, para confirmar, para ver se realmente eu me agrado daquilo que eu vos ordenei, daquilo que eu pedi para vocês fazer, ou ordenei para vocês fazerem. Por quê? Porque aí, irmãos, toda obra ela vai ter um começo, e ela vai ter esse projeto, ele vai começar e vai findar. E quando findar, dirão para você, puxa vida, ele chegou lá, ele foi até o final, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. Tudo que Deus falou para Paulo fazer, Paulo fez, e fez com eloquência, fez com, com amor,
fez com muitas guerras, com muitas dores, mas a alegria veio no coração de Paulo. E eu tenho certeza, irmão, que Paulo era anestesiado quando aquelas dores vinham sobre ele. Eu tenho certeza disso, que papai anestesiava Paulo para ele não se tanto, porque senão não suportava não. Foi muitas dores, hein? Meu Deus do céu. E Jó então, se não fosse o amor de Deus, qual ser humano suportaria ver bicho saindo do corpo sem morrer de dor, sem desmaiar pelo menos? Jó segurou firmado. Eu tenho certeza que a mão de Deus foi com eles. O único que Deus não tirou a dor foi de Jesus, porque ele sofreu tudo por nós, literalmente. Ele até clamou: Senhor, se possível, Pai, aparta de mim, porque ele fala lá na cruz também, não é? Porque me desamparasse. Então Jesus sofreu realmente a dor profunda. Mas eu creio, eu tenho certeza que aquelas pessoas também lá no Coliseu, que foram entregues aos leões, que foram queimadas, que foram jogadas ali, eu tenho quase certeza que as dores não se comparavam com o que eles estavam vivendo no espiritual. Você vê que uma pessoa, esse exemplo é terrível, mas uma pessoa que ela está com muitas drogas, ela não sente nada quando alguém bate nela, né? No outro dia ela está toda arrebentada quando passa o efeito da droga, né? Ela fica toda dor para tudo que é lugar. Mas até embriaguez, quando eu estava embriagado, às vezes a gente se machucava e não sentia nada, não é? Uma pequena dose, olha, um álcool faz isso com a pessoa. Agora imagine o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, irmão, você fica no outro patamar de espiritualidade. Você sente as primeiras dores, você vai sentindo, mas eu tenho certeza que o amor, o gozo, o prazer que Deus nos dá com o Espírito Santo, ele supera as dores. As dores estão lá, mas a gente nem está aí com ela. Por quê? Porque Deus nos faz se sobressair. Não é que você não sente na pele, mas é diferente. Agora, quer ver as dores terríveis? É quando a provação é por desobediência. Aí você sente dores. Alamaceia. Eu senti muitas dores na minha vida, mas eu glorifico a Deus, porque as dos hospitais foi as piores que tiveram. Mas eu sentia Deus, irmão, tirando. Eu falo porque eu sentia Deus tirando. Vou contar só um pequeno para encerrar aqui, que foi o dia pior da minha vida. Foi quando essa parte aqui eu sempre conto, irmãos. Foi quando eu, aproximadamente no quarto dia, eu já não conseguia mais colocar a mão aqui, porque eram muitas dores. Começou a tentar criar um catarro, como fosse uma tuberculose, porque ficava muito deitado, então podia dar uma pneumonia, sabe? Então eu comecei a sentir realmente, quando eu tossi para jogar para fora, eu não conseguia. As dores eram terríveis. Aí vinha aquelas enfermeiras, aquelas jovenzinhas, e tinha dó de mim, mas não tinha como fazer nada, porque eu tinha que jogar para fora para não pegar pneumonia, mas eu não conseguia. Então jogava só um pouquinho de nada. E quando foi naquela noite, uma mulher muito experiente, uma senhora enfermeira, ela teve muito dó de mim, e ela falou assim: Seu José, eu vou arrancar do senhor esse catarro, sugando ele pela garganta. E ela tem sei lá o nome daquilo lá, um extrator lá, eu não sei o que é lá. E ela colocou na minha garganta, mas eu não consegui, porque eu fiquei sem fôlego. Ela tentou 2 vezes fazer aquilo comigo, e eu pedi para parar. Eu disse: não, minha senhora, obrigado pela sua intenção, mas não dá. Que aí eu perdi o fôlego, perdi tudo, ficava pior, não podia me mexer, tudo quebrado. Aí foi que no outro dia, a pastora Dalva, uma pastora da Metodista, que ia na nossa igrejinha, de vez em quando, na igrejinha lá de baixo, mulher do cabelo curtinho, igual da Zélia, e de repente, ela estava em casa aí com a pastora, e ela ligou para mim. Ela ligou para mim, e ela disse bem assim: Pastor, Deus me passa uma grande dor no seu peito nesse momento, é verdade? Eu falei: é. Pois o Senhor Deus, nesse momento, Ele está arrancando todo o catarro do seu peito e tirando toda a sua dor. Você crê? Eu digo: eu creio. Tudo arrebentado. E ela fez aquela oração e desapareceu na hora. Isso eu vivi. E eu batia no peito. As enfermeiras não entendiam nada, mas eu batia no peito e vi Deus para glória. Sair de lá sem nunca pegar esse negócio. Nunca peguei pneumonia, nem com a Covid peguei pneumonia. Até hoje eu pego gripe, mas pneumonia eu nunca peguei, graças a Deus. Porque Deus faz, irmãos. Deus é o Deus que realiza Uricantaramaché, porque Ele é Deus.
em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, amado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus nos convida, irmão. Vou deixar, só para encerrar, eu vou deixar um louvor que nós precisamos fazer esse louvor também, viu, irmãos? O nome do hino é Precisamos Ir Até o Oleiro, viu? Nós precisamos. E muito, hein? Glória a Deus. Só que esse louvor a gente já encerra também, o pastor já encerra, o presidente Alex. Escuta esse louvor aqui, ó. Precisamos ir até o oleiro, precisamos de restauração. Primeiros louvores que Deus me deu, olha, os primeiros. Não podemos ter tantos defeitos e fechar os olhos, meu irmão. Olha aí, ó. Deus não quer nos ver dessa maneira. Deus não quer nos ver agindo assim. Vamos ao oleiro, é a nossa solução. Vamos ao oleiro, meu irmão. Chama, o oleiro espera, o oleiro quer nos restaurar. Vamos ao oleiro, essa é a nossa hora. Vamos ao oleiro, Jeová. Precisamos ir até o oleiro, precisamos de restauração. Não podemos ter tantos defeitos e cruzar os braços, meu irmão. Ó, Deus não quer nos ver dessa maneira, aleluia. Deus não quer nos ver agindo assim. Olha o conselho. Vamos ao oleiro, é a nossa solução. Vamos ao oleiro, meu irmão. O oleiro chama, o oleiro espera, o oleiro quer nos restaurar. É verdade, igreja? Vamos ao oleiro, essa é a nossa hora. Vamos ao oleiro, Jeová é o único que salva. O oleiro chama, o oleiro espera, o oleiro quer nos restaurar. Ele quer restaurar a tua vida. Ó, vamos ao oleiro, essa é a nossa hora. Vamos ao oleiro, olha o seu nome, Jeová. Aplauda o Rei da Glória.